Bom dia, terceiro ano, como vocês estão? Espero que sejam todos bem em casa, se cuidando. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os modos de vida indígena no passado e na atualidade. Então peguem a apostila de vocês, abram na página 12 e vamos lá. Bom, as etnias indígenas atualmente, elas buscam preservar as tradições, os costumes de seus antepassados. Então alguns exemplos dessa preservação presente hoje em dia ainda nas aldeias indígenas são as línguas, o vestuário, os adornos, as histórias, os rituais, a matéria-prima usada nas construções das habitações, a estrutura desse espaço e a organização onde essas aldeias ficam, são alguns desses elementos culturais que são preservados pelos indígenas. Como eu já falei para vocês, não existe apenas um povo indígena, porque as pessoas têm a mania de criar um indígena genérico, que só possui aquela cultura, aquele modo de viver, né, aquele modo de se vestir, que todos os índios são assim. Mas não, existem diferentes povos indígenas com diferentes culturas, de etnias indígenas diferentes, tá bom? Então, a gente consegue observar essa diferença neles pelas roupas que eles vestem, né, pelos vestuários, das pinturas corporais são diferentes também, das canções que são feitas nessas aldeias e também dos mitos que são contados por essas aldeias. Então, esses são alguns exemplos de como a gente pode diferenciar essas etnias indígenas, tá? Que não é somente um povo indígena que existe, não. São diversas etnias, não somente uma. Aí na página 12 tem uma imagem que está representando aí a vista aérea de aldeia circular da etnia Camaiurá, tá? No Mato Grosso, em 2008. A gente então observa que essa aldeia se organiza dessa forma, essa etnia indígena se organiza dessa forma, mas talvez outra etnia indígena se organize de outra forma, tenha culturas diferentes, tenha um modo de viver diferente dessa etnia Camaiurá. Então, isso que eu expliquei vocês sobre existir essas diferenças entre uma etnia e outra. E a busca pela escolarização dos membros dessas sociedades indígenas está vinculada ao desejo desses povos de preservar a sua cultura, preservar a sua língua, preservar a maneira de como essas pessoas manuseiam a terra, de como a relação delas com a natureza. Então, surgiu desse objetivo, né, desse desejo. E eles também almejam, principalmente, manter essa tradição deles vivas, né? Manter aí essa história, zelar pela própria história deles. Então, existem as aldeias escolas, que é um espaço de compartilhamento de conhecimentos, né, das tradições, culturas indígenas, que é onde esses meninos e meninas indígenas adquirem esse conhecimento. Porém, outros indivíduos, né, desses povos podem se deslocar para a cidade para aprender outros conteúdos que eles queiram, exercer outras atividades que eles queiram também, tá bom? E no cotidiano, né, no dia a dia indígena, eles usam diversos acessórios, porém, existem alguns acessórios que eles utilizam somente em ocasiões especiais, como, por exemplo, em rituais. Ao usar, então, esses acessórios da sua cultura, os indígenas estão preservando aí, né, e representando a etnia de origem deles. Aí ao lado, nós temos então uma imagem que está representando a sala de aula da Escola Estadual Indígena da etnia Capinauá, tá? Na aldeia ou comunidade Malhador. Tá? Então a gente observa aí esses meninos e meninas estudando aí na sala de aula com a professora. E assim que os europeus chegaram em nossas terras, eles tiveram contato com os diferentes povos indígenas que viviam aqui. Então, a partir desse momento, eles tiveram a oportunidade de conhecer as riquezas e as diversidades de elementos da cultura indígena, assim como os indígenas também tiveram contato com esses diferentes povos que vieram, né, para o nosso Brasil, que foram os portugueses, holandeses, franceses, ingleses, enfim. Então, a partir desse momento, os indígenas também puderam conhecer um pouco da cultura desses povos. Então, a partir dessa convivência, dessa mistura de etnias, uma cultura, né, foi se encaixando com a outra, uma cultura foi pegando um pouco da cultura da outra, e assim foram misturando essas culturas até formar a nossa identidade cultural brasileira que a gente tem hoje. Aí na página 13, no cantinho, a gente tem um quadradinho amarelo, tipo um post-it, que está falando que os indígenas, né, alguns indígenas, chamavam seus animais silvestres de estimação como xerimbaba e mumbava.
Então, alguns exemplos de animais que eles chamavam assim eram os macacos, as araras e os porcos do mato, tá bom? E atualmente esses povos também domesticam gatos e cachorros, mas antigamente, antes da chegada dos europeus, não existiam gatos no Brasil. Aí ao lado a gente tem uma indígena da etnia Guarani que está com um coati domesticado ao lado dela, no ombro dela aqui, como a gente pode observar. E com o passar do tempo, esses indígenas foram tendo contato com outros povos e com isso também começaram aí a ter acesso à tecnologia, internet, tá? Não pense que os indígenas, gente, são povos que são isolados no meio do nada, no meio da mata, que são excluídos do resto da população. Não. Existem indígenas que têm acesso à internet, que utilizam várias tecnologias, que utilizam roupas como a gente, blusa, camiseta, short, enfim. É, existem indígenas que trabalham nas grandes cidades, sim, no meio urbano, que frequentam escolas. Então, não tenho essa ideia de que o povo indígena é aquele povo excluído no meio da mata. Não. Eles possuem direitos, eles possuem deveres como nós, eles são cidadãos. Então, a partir desse momento que os indígenas têm acesso à tecnologia, têm acesso ao trabalho nas cidades, têm acesso aí à educação, né, nas escolas, a partir desse momento, eles conseguem, então, propagar a história deles, né, estudar e conhecer um pouco mais dos seus próprios direitos. Assim como nós, assim como eles têm que saber dos próprios direitos, a gente também tem que estudar sobre a cultura deles, que é algo muito importante na nossa história, né? Foram os primeiros habitantes que estavam aqui no nosso território antes dos portugueses chegarem. Daí que surgiu a mistura dos povos, né? Dos africanos, portugueses, indígenas. Então, os indígenas, eles fazem parte da nossa identidade cultural e a gente deve sim estudar muito sobre eles, sobre os outros povos também. Relacionado então ao que eu falei sobre esses indígenas terem acesso à tecnologia, aí na página 13 a gente tem uma imagem de uma indígena em uma aula de informática, então ela está usufruindo dessa tecnologia, tá bom? Aí na página 14, na seção Eu Historiador, tem algumas atividades para vocês fazerem. Aí ao lado tem uma imagem de indígenas Paritintim, eles estão manuseando um gramofone em uma aldeia no estado do Amazonas, tá? Gramofone é um aparelho de som que serve aí para reproduzir gravações de disco de vinil, tá? Então, eles conseguiam escutar músicas a partir desse instrumento. Então, vocês vão ler essa fotografia aí e, com base nisso, vocês vão responder algumas questões. Questão A. Que local foi registrado na fotografia? Então, vocês vão analisar bem aí a legenda da imagem, os elementos presentes na imagem, para vocês responderem essas questões. Questão A. Como eu falei, que local foi registrado na fotografia? De São Paulo, uma aldeia indígena ou uma vila portuguesa. Vocês vão marcar um X na opção correta. B. Na imagem, escreva o nome dos elementos indicados. Então, como tem aqui em cima na imagem, dois quadradinhos, né, com uma linha ligando na imagem, vocês vão escrever o nome desses elementos em que está indicando essa linha, tá bom? Vão escrever dentro do quadradinho ali. 2. Com a ajuda do seu professor, responda as questões. A. Que etnias indígenas moram próximo ao município onde você vive? Então, essa questão aí vocês vão precisar realizar uma pesquisa, tá bom? Vocês vão realizar uma pesquisa de etnias indígenas que moram próximo ao município onde você mora. Então, os alunos de Muqui e os alunos de Mimoso, tá bom? B. Escolha um desses grupos indígenas e descreva como são suas moradias e seus costumes. Registre em seu caderno. Então, essa questão B aí vocês vão realizar no caderno, não precisa ser uma pesquisa grande, é algo muito simples, tá? Umas 8 linhas aí está ótimo. Vocês vão escolher, dentre essas etnias indígenas presentes próximo ao nosso município, né? Vocês vão escolher uma e dentro dessa uma que você escolheu, você vai escrever como são aí as moradias e os costumes dessa etnia indígena, tá? Uma pesquisa bem rápida, nada muito grande. Pesquisa no caderno, lembre de colocar o cabeçalho, a data de hoje e a página da apostila, tá? Para vocês conseguirem identificar depois. E vão registrar essa pesquisa para mim, tá? O máximo é 8 linhas, está ótimo. Então, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem de anexar a foto das atividades concluídas no portal Positivo On, tá bom? Então, beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!